Amados do Senhor, a mensagem de hoje é intitulada Deus está bem perto de você, baseado no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 49 e 50, que diz assim: Rogou-lhe, pois, o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amados, a cura do filho deste nobre, narrado no Evangelho segundo João, é um dos mais marcantes episódios do Novo Testamento, que juntamente com a cura da filha daquela mulher estrangeira, da cura e da libertação, daquela filha da estrangeira, da mulher Sírio-Fenícia, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30, e também juntamente com a cura do filho do centurião, de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10, compõe nas páginas da Bíblia a galeria da fé em favor daqueles por quem se roga estando longe. É extraordinário estas passagens nas Escrituras em que nos chama a atenção hoje para crermos na ação de Jesus, na intervenção de Jesus, na interferência de Jesus, na mediação de Jesus por aqueles por quem rogamos que estão longe de nós, ou por aquele por quem rogamos que está longe de nós. Assim forma nas páginas da Bíblia a galeria da fé daqueles que rogam a Jesus por seus entes queridos que estão distantes. Igualmente hoje compõe na história da fé, do Evangelho, da fé de Cristo, da fé cristã, também a galeria da fé atual de todos os que creem em Jesus e sabem que Deus está bem perto daqueles por quem nós rogamos. Aquele pai, amados, ele estava bem longe do seu filho, porque ele estava distante quando clamou a Jesus, porque ele estava em Cafarnaum. E o filho, ou ele era de Cafarnaum, corrigindo, e estava em Caná da Galileia, conforme o versículo 46 do Evangelho segundo João. Ele implorou a Jesus que fosse até seu filho, para que desse tempo Jesus chega lá e encontrar o filho vivo, para que Jesus curasse da doença. Mas a fé daquele homem nobre foi tão limpa e pura, tão perfeita, que Jesus disse: vai, teu filho vive. Amados, aquele nobre, ele fazia parte da corte. Ele tinha condições, tinha transporte para levar Jesus até seu filho. Levar Jesus até a sua casa, em Cafarnaum. Ele podia fazer aquilo, ele pertencia à corte. Tinha condições, tinha autoridade para isso. Mas além de tudo, amados, a despeito dele ser um homem nobre e provavelmente rico, ele tinha uma fé que foi aprovada por Jesus. E Jesus disse: vai, teu filho vive. E quando ele chegou em casa, antes mesmo de ver seu filho, os seus servos, os seus empregados, já lhe disseram: olha, teu filho está bom, teu filho vive. Ele disse: que hora foi que aconteceu? Eles disseram: a 7ª de ontem. E ele conferiu, lembrando na memória, que foi na hora exata em que Jesus disse: vai, teu filho vive. Amados, a despeito dos acumuladores mórbidos de riquezas serem naturalmente desprovidos da capacidade de crer, serem desprovidos da possibilidade de terem o dom da fé em Deus para receber bênçãos
pelo fato de não serem incomodados por carências simples, básicas da vida, então não há dentro dessas naturezas desprovidas da capacidade da fé a necessidade de esperar em Deus, porque seus próprios bens já lhe acumulam de um conforto tal que eles não sentem necessidade como os pobres sentem das coisas básicas. Mas mesmo assim, nas Escrituras nós vemos exemplos extraordinários de homens nobres, ricos, que creram, como Nicodemos, Zaqueu, Mateus, como José de Arimateia e este nobre do Evangelho segundo João. Graças a Deus, amados, que nós estamos rodeados de pessoas nobres. Graças a Deus que no mundo existem muitas pessoas nobres que nos rodeiam e que ao mesmo tempo em que são nobres, ricas, creem em Jesus. São crentes em Jesus. São fiéis a Jesus. Graças a Deus que mesmo assim, sendo nobres ou participantes da corte no sentido atual, trazendo aquela linguagem antiga para os dias de hoje, adequando a realidade de governo. Quando se fala em corte, estamos falando de governo. E então aqueles que pertencem à corte, graças a Deus, tem muitas pessoas nobres que nos rodeiam e creem em Jesus, mesmo não sofrendo como os pobres a necessidade diária das coisas básicas para a sua existência, mas reconhece que até o pão de cada dia que come, mesmo tendo grandes riquezas e condições, são providas por Deus Pai, porque de nada vale ter comida especial e não ter apetite. De nada vale poder comer todas as comidas que se vende no supermercado e não ter fome, não ter apetite, não ter gosto para comer. Então esse gosto pela vida, essa sensação maravilhosa, esse apetite maravilhoso, podando a gula, é claro, esse apetite natural, sensacional, maravilhoso, vem de Deus para nós. E assim, amados, a presença de Deus está constante em nossa vida em todos os sentidos, especialmente por aqueles que rogam por nós estando distantes de nós. Deus está bem perto de você. Deus está bem aí com você. Deus está perto de nós. Nós não temos ideia quantas pessoas rogam por nós. Nós não sabemos. Quem chega à presença de Deus e implora ao Pai Celestial ao nosso favor. Deus está conosco. Deus está em nossa vida. Deus está em nosso choro. Deus está em nossas lágrimas. Deus está em nossa angústia. Deus está em nossa tristeza, em nosso sofrimento. Deus não apenas nos assiste de longe. Ele sofre conosco. Ele é um de nós. Ele se fez homem. Ele é um de nós. Deus está conosco. Deus está bem perto de você. Com todas essas coisas a lutar e enfrentar. Por isso é necessário entendermos em primeiro lugar, antes de tudo, amados, a justiça de Deus. Compreenda a justiça de Deus. E alinhado nessa justiça, tudo da nossa vida vai ser plenamente satisfatório. Até aquele dia, quando o Senhor vier, nos abraçar e dizer para nós: muito bem, servo bom e fiel. Entra no meu reino, possui por herança o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Não só aqui a satisfação, mas uma plena satisfação eterna por vivermos na justiça de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.